Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos ao Jobis PC, esse canal em que a gente conversa sobre a deficiência de uma forma diferente, utilizando a filosofia e utilizando a psicologia para embasar as nossas conversas. Hoje eu confesso para vocês que eu tô com dor de cabeça. Tem assim uns diabinhos dentro da minha cabeça me socando de dentro para fora, mas eu não queria deixar sem postar vídeo. Então eu tô aqui menos animada, menos gritalhona, mas eu tô aqui. Porque eu tô com pauta pra semana toda. Mesmo assim, se você quiser me sugerir pauta pra gente pensar junto, pra gente conversar, por favor, me chama no WhatsApp, 35 98851 7808. Tamo por aqui, tá bom? Bom, hoje, como eu tô com dor de cabeça, eu vou trazer 10 mentiras que me contaram sobre a minha deficiência. Pois é, gente, as pessoas, a gente passa a vida inteira imerso no capacitismo, no sentido que a gente vive ouvindo frases preconceituosas sobre nós mesmos. Em algumas a gente acredita. E eu acho que parte do desenvolvimento da nossa autonomia é a gente conseguir separar o que é verdade e o que não é verdade. Muito disso a gente consegue com o nosso amadurecimento, mas outro tanto a gente consegue com autoconhecimento mesmo. Eu percebo que muitos problemas que eu enfrentei e enfrento na vida não é porque eu sou cega, é porque eu sou eu. É óbvio que ter uma deficiência importante é relevante, é óbvio que isso influencia a minha vida e, claro, dificulta muita coisa para mim. Mas nem tudo acontece porque eu sou cega. Algumas coisas acontecem porque as coisas são difíceis para todo mundo e outras coisas acontecem simplesmente porque eu sou eu. Eu pessoalmente eu tenho dificuldades que não estão relacionadas à cegueira e são dificuldades que me trazem muito prejuízo. Eu tenho dificuldade de memória, eu tenho dificuldade de organização. Então, hoje, em termos adaptativos, eu conto para vocês que algumas questões estruturais da minha mente, assim, elas me geram muito mais dificuldade do que a deficiência em si, no sentido que a deficiência é uma variável contínua. E essas outras questões, às vezes elas aparecem, às vezes elas não aparecem, e eu preciso lidar com isso de qualquer forma. Então aqui eu trouxe 10 mentiras que me contaram porque eu era cega e eu acreditei. E aí vamos ver o que vocês acham. Se vocês acharem alguma coisa, contem nos comentários. Enfim. E vamos ver. Olha, essas mentiras são as seguintes. Tudo que eu fazia era lindo porque eu era cega. Eu lembro que uma vez a Fabrícia Egis também me contou isso. Ela cantava, tocava teclado e como ela não enxergava, as pessoas falavam, nossa, que lindo! E quando ela foi na vida lá fora, ela percebeu que não era tão lindo assim, que na verdade as pessoas estavam dizendo que era lindo porque ela não enxergava, mas ela tinha muito que melhorar. E eu já senti isso várias vezes na minha vida. Então, às vezes, a gente não pode dar um espirro que as pessoas ficam achando maravilhoso, porque a gente não enxerga. E aí, isso pode, se a gente acreditar nisso, a gente pode não desenvolver o nosso potencial e não buscar a nossa excelência. 2. Todos os problemas que eu enfrentava aconteciam porque eu era cega. Sim, é claro que a cegueira oferece problemas que são só dela. Mas, por outro lado, muitos problemas que eu enfrento não acontecem porque eu sou cega. Quer ver uma coisa? Eu moro em Guaxupé, como acredito que eu já falei aqui várias vezes, é uma cidade do interior de Minas, e um problema que eu enfrento que sim me faz falta é falta de atividades culturais. Do jeito que eu gosto, assim, né? De MPB e coisas mais alternativas. Aqui praticamente não tem. E sim, isso é um problema pra mim. Me chateia. Eu queria que meus filhos tivessem tido mais oportunidade de assistir a questões culturais. E, bom, isso não é porque eu sou cega, é porque eu moro aqui mesmo. Outra coisa também que acontece comigo que me afeta e que afeta outras pessoas também, né? Mas a mim também afeta, não tem tantos ônibus, né? Os ônibus aqui passam de 1 em 1 hora e não tem uma parada de ônibus em cada esquina. Isso pra mim é mais difícil, mas vejam bem, isso acontece com todo mundo. Claro que eu posso sentir mais efeito disso que outras pessoas, mas isso não acontece porque eu sou cega, isso acontece porque eu moro numa cidade que não tem muitas linhas aí urbanas passando e ônibus de 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos. 3. Todo mundo vai ficar olhando pra você porque você era cega. Sim, teve uma época que eu acreditei nisso. Ai, que vergonha. Gente, desculpa, não é verdade. Muitas pessoas, elas estão querendo viver a própria vida, então elas mal te percebem. Ou elas te percebem e não ligam. E tudo bem, porque as pessoas, elas realmente não ligam. Do mesmo jeito, é mentira que
ninguém vai te ajudar porque você é cego, ou todo mundo vai te ajudar porque você é cego. Cada pessoa vai ter a sua atitude, a sua forma de ser. Pode ter ocasiões em que você receba ajudas até indesejadas. E pode haver contextos em que as pessoas estejam bem apressadas, bem fixadas no seu contexto e você não receba ajuda mesmo precisando dela. Então, não, o mundo não está configurado para ser desse ou daquele jeito porque você é cego all the time. Não é assim. A gente precisa aprender a separar as situações. 4. Eu nunca ia casar porque era cega. Pois é, eu ouvia muito isso. Você nunca vai casar. Inclusive, eu escutava que o meu destino ia ser ficar com a minha mãe pra sempre, ser a companhia dela na velhice, porque é claro que eu nunca ia casar. Bom, eu casei com 20 anos. Então, não. Eu conheço meninas cegas que nunca se casaram, mas não foi necessariamente por causa da deficiência. Outras coisas aconteceram no meio do caminho. 5. O homem que casasse comigo ia ser um santo. Então, eu tô casada faz 19 anos, não faço nenhum segredo disso. Gosto demais, demais dele, assim. Mas ele não é um santo, não, gente. Desculpa. Não é. Nunca foi. O que eu ia fazer casada com um santo? Eu não sou uma santa. Coitadinha, sofri muito. 6. A função dos seus filhos é te ajudar. Eu nunca acreditei nisso, mas eu escutava tanto isso que ia dando ranço, sabe? E não é verdade. A função dos filhos é estarem no mundo. Eles ajudam a gente, mesmo porque aprender a ajudar os outros é uma necessidade básica do ser humano. Mas a função da existência dos filhos não é ajudar a gente. Então, para. Tem inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, tem que ver isso aí. 7. Qualquer coisa que eu fizesse já estaria bom porque eu era cega. Eu também ouvi isso. Não é verdade. Lembrei muito do Renoir França, que falou pra mim assim: a gente pode ser 2 vezes melhor que todo mundo, que vai ser 4 vezes mais difícil. E sim, tem ocasiões em que isso acontece. Não é sempre, não é com tudo, mas sim, tem ocasiões em que isso acontece sim. Porque as pessoas, elas não estão acostumadas a verem a pessoa com deficiência como uma pessoa de autoridade, como uma pessoa de responsabilidade, como uma pessoa que ocupa um papel na sociedade que não é um papel de subalternidade. Então, para muitas pessoas, pessoas com deficiência são sempre cuidados. Elas são pessoas que estão sob a tutela, que não podem assumir responsabilidade. Então, quando você pensa em uma pessoa com deficiência adotando uma postura de protagonismo e de responsabilidade para outras pessoas, dá um revertério na cabeça das pessoas. Então, sim, existe ocasiões em que a gente tem que fazer até mais que todo mundo. Então, essa coisa, qualquer coisa que você fizer tá bom. Mentira! Não funciona assim, tá? Desculpa, mas não é verdade. Experimenta você ser um estudante, ser um concurseiro, ser um profissional abaixo da média sendo cego. Experimenta e depois você me conta. Não é verdade, não. I'm sorry. 8. Tudo pra mim seria mais difícil porque eu era cega, não necessariamente. Muitas coisas, sim, são mais difíceis, outras coisas não. Agora, por exemplo, que eu tô perfeitamente habituada com essa rotina de gravar um vídeo, eu não estou achando nenhuma dificuldade nesse momento. Desculpa, eu não estou superando barreiras pra estar gravando vídeo pra vocês às 11 da noite. Mentira, eu estou sim, superando uma barreira muito grande, que é a minha dor de cabeça. Eu falei pra vocês que eu tô com dor de cabeça, minha cabeça tá doendo, mas eu queria muito estar aqui, então eu aceitei esse desconforto pra poder estar aqui com vocês hoje, nesse momento, e tô muito feliz de estar aqui, tá? Mas essa coisa de que tudo pra gente é mais difícil simplesmente por causa da deficiência pode fazer com que a gente não perceba outras coisas que estão acontecendo e pode ser com que a gente adote uma postura autossabotadora, sabe? Achar que o mundo tá contra a gente, que tudo é mais difícil. Sim, 1000 vezes sim. Algumas coisas vão ser mais difíceis, igual eu acabei de falar aqui no item 7, né? Qualquer coisa que você fizer já vai tá bom. Não vai tá. Mas não é tudo que é mais difícil. Alguns aprendizados vão ser mais difíceis no começo. Por exemplo, quando eu comecei a me maquiar, algumas coisas foram muito difíceis. Hoje não. Hoje eu faço isso brincando e, assim, depois de pouco tempo de prática, as coisas ficaram naturais. Então, esse pensamento de que tudo pra gente é mais difícil, se a gente não tomar cuidado, pode colocar a gente numa posição de vitimista. E, gente, vão por mim, não é legal a gente se sentir vítima. Porque quando a gente tá no papel de vítima, a gente abre mão do papel de protagonista. Então, assim, eu acho praticamente impossível, especialmente para pessoas na média, né? Não cair no vitimismo em nenhum momento. A gente vai cair no vitimismo sim, mas não é uma postura na qual a gente deve nos melhorar, porque a gente próprio se subalterniza. 9. É uma pena você ser bonita. Coitadinha, tão bonita. Tadinha. Tão linda, mas é cega. Nossa, eu via muito isso. Gente, sério.
Não é uma pena ninguém ser bonita. Tá? Não é uma pena, não. Não acreditem nisso. Se você é linda, se você é um gatão, não é uma pena, tá? Simplesmente isso. Para. Volta. Se os outros têm pena, tudo bem, mas você não pode ter. Você tem que se orgulhar de você. Se orgulhar da sua beleza. Se orgulhar de ser quem é. Sabe? Não, apesar de ser cego. Não, gente. Para. Você tem valor. Não apesar de ser cego, mas porque você é você, tá? Se você por acaso acreditar em Deus, é o seguinte, você é uma criatura única. Deus fez você e não fez cópia. O seu DNA é único. Você é uma pessoa com muitos potenciais que você nem imagina que tem. Você é capaz de enternecer as pessoas. Você é capaz de deixar as pessoas fascinadas por você. Você é capaz de ser incrível. Você é capaz de cativar os seres humanos. Todos os seres humanos nasceram com o dom de amar. Todos os seres humanos nasceram com o potencial para despertar o amor. Todos os seres humanos nasceram com o potencial de transformar o mundo que os cerca em menor ou maior intensidade. E não existe nenhuma citação de que a deficiência é nos tirar isso. Muito pelo contrário. Se você não for uma pessoa que acredita em Deus, é o seguinte, você é um milagre genético. Você, de novo, tem um DNA único. E se você não acredita que isso foi alvo de um todo-poderoso, bom, justo e imortal, tudo bem. Mas não é qualquer um que é você. Você, com certeza, superou um monte de desafios até aqui. E você tem potencial. Você já abraçou alguém. Você já confortou alguém. Você já fez alguém rir. E sim, é disso que as pessoas se lembram. Quando as pessoas se lembrarem de você daqui a 40, 50 anos, elas não vão lembrar que cor era teu olho, ou se o teu cabelo tinha ou não tinha frizz. Ou se a tua conta bancária tinha 3 ou 4 ou 5 dígitos. Para! Não é disso que as pessoas lembram. As pessoas vão pensar, vão lembrar, se você fazia elas rirem, se elas se sentiam bem perto de você, se elas podiam confiar em você em algum nível. É disso que eu tô falando. É esse o valor que realmente nos vale preservar e ampliar. Então não é uma pena você ser bonita se você não enxergar. Aproveita tudo o que você tem de bom a seu favor. Não vamos renegar as nossas vantagens, as nossas qualidades, os nossos privilégios, as nossas potencialidades, porque uma parte do nosso corpo ou algumas partes do nosso corpo não funcionam. Filosoficamente, isso é uma atitude muito burra. E psicologicamente é você se auto-sabotar. Então não faz sentido. Para! Eu não tenho nenhuma pena de ser bonita. Eu tenho consciência de que eu não sou nenhuma Miss. Mas eu também tenho toda a consciência do meu valor. E isso não sou eu me achando melhor que ninguém, não. Isso sou eu assumindo a responsabilidade e os privilégios de estar viva. Ah, sim, eu tenho uma deficiência importante, é verdade. Eu não nego isso pra ninguém. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho muita coisa que muita gente não tem. Gente, tem gente nesse momento que não consegue morar no próprio país. Que muda do país em que tá e que é assassinado. Sabe? Tem gente que deu as chuvas lá e perdeu tudo. Tem gente que tá realmente na reta final, porque no corpo que ele tem, não dá mais chance de sustentar essa vida. Tem gente que tá morrendo de fome. Tem gente que tá inserida em situações de um desespero atroz. E não tem muito o que ele possa fazer. Então, desculpa. Não dá pra saber de tudo isso e ficar com muita pena porque eu não enxergo ou porque eu sou bonita mesmo sendo cega. Para! Não! A gente precisa ter um pouco de autorrespeito. Se as pessoas não quiserem te respeitar porque tu não enxerga, a questão é dela. Mas se tu não conseguir te respeitar porque tu não enxerga, a questão é tua. Volta! Ninguém vai te bancar se tu não te bancar.
E se bancar não é apenas assumir os fardos, os ônus, mas também as responsabilidades e as potencialidades de ser quem se é. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu quero muito ser melhor que eu mesma. Então, se vocês me encontrarem daqui um ano e falar, nossa, gente, a Jobis não mudou nada, é a mesminha de 2023, eu provavelmente vou ter fracassado em alguma área. Porque uma das constantes da vida é a mudança. E bom é quem consegue andar para frente. E ter uma deficiência importante não nos impede de andar para frente. 10 e último item, que a minha cabeça tá doendo, eu tô gritando na minha própria cabeça. Seus filhos me disseram que meus filhos poderiam não me aceitar porque eu era cega. Gente, para. Filho é biologicamente programado para amar os pais, especialmente se receberem amor de volta. Então, se você por acaso tem uma deficiência importante, tem uma criança pequena e tá com esse medo, tira esse medo do seu coração. Faz a tua parte. Faz a tua parte da melhor forma que tu puder. E deixa Deus fazer a dele. E se você não acredita em Deus, tudo bem. Faz a tua parte e entrega o resto. De verdade, entrega. Porque tudo que qualquer pessoa pode fazer, inclusive pessoas sem deficiência, é fazer o máximo que pode. Entende? A pessoa que tem o corpo mais perfeito do mundo, corpóreo normativamente falando, ele também só pode fazer aquilo que está no seu alcance. Igualzinho a gente. Tá bom? Um abração, gente. Boa noite. Eu vou lá atrás do meu remédio. Boa noite pra vocês, viu? Ótima semana.